Vamos falar agora sobre um assunto muito importante. Eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna Luiz Mauro Sammartino, que é jornalista e professor da Faculdade Casper Libero, e ele vai falar sobre um tema muito interessante. É um livro que ele está lançando, Mídia, Religião e Sociedade, das palavras às redes digitais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Seja Fábio. bem-vindo, viu, mais uma Obrigado. vez à nossa Casa do Tribuna. E olha, que tema interessante, né? Porque nós estamos realmente na era da mídia, né? O tempo todo. O tempo todo, conectados, seja na internet, nas redes sociais, ou mesmo aqui através da televisão e do rádio, não é? Exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui Deixa eu mostrar novamente. o livro aqui, ó. E sim, nós estamos numa era onde nós estamos conectados quase que o tempo todo. Se há 10 anos o nosso desafio era nos conectar, hoje talvez o desafio seja diferente, nos desconectar de vez em quando. É verdade, eu estava falando com a minha esposa isso, porque a gente estava vasculhando algumas coisas lá, fazendo uma limpeza lá em casa. E achamos aqueles celulares antigos, né? Que você abria para falar nele. Aí eu falei assim, você vê, o smartphone não é algo muito antigo, é algo bem recente. Mas hoje se tem até uma pesquisa de que a maior quantidade de acessos à internet são feitas através do smartphone. O que eu queria perguntar, a princípio, é quando que você teve a ideia de fazer um livro sobre mídia, religião e sociedade, que me parece ser um assunto muito recente e muito atual. Como que surgiu essa ideia? Esse livro ele é de 2016, mas eu estudo esse tema desde 97. Olha só. Eu estava na faculdade ainda, e aí, aquele diálogo, inspiração de professoras, professores, amigos, colegas, de repente bateu essa ideia de falar, puxa, tem alguma coisa acontecendo aí com as religiões quando elas se juntam com a mídia. E, principalmente, tem alguma mudança também na mídia. Estava começando a internet lá em 97, o pessoal mais novo que está vendo a gente em casa nem vai lembrar disso, mas estava começando ainda, então me surgiu essa curiosidade de saber como é que uma parte importante da vida humana, que é essa questão religiosa nas suas várias formas, estava impactando e sendo impactada pela mídia. Eu queria começar parabenizando, porque eu vejo que você trata o assunto com muito respeito e imparcialidade no livro, isso é muito bacana. Agora, eu queria que você falasse para mim, qual que é o conceito da mídia nesse segmento? A gente sabe que o conceito de mídia é muito amplo, mas qual você destacaria nessa relação em especial com a parte religiosa? Bom, ótima questão. Basicamente, a ideia é a seguinte, a religião sempre precisou se comunicar, quase todas elas, e aí eu procuro um olhar à distância, até porque eu não sou especialista em religião, não sou teólogo, meu negócio é comunicação. Então, eu olho para as religiões do ponto de vista dessa comunicação. Como é que elas vão se comunicar com as suas, sempre no plural, sempre numa perspectiva inclusiva, como é que elas se comunicam com as suas divindades? E como é que elas se comunicam também com o outro, com os seus futuros fiéis, com os seus atuais fiéis? Como é que elas levam a mensagem religiosa, que é uma mensagem toda especial, para os vários públicos? Então, para aquele público que já está na instituição religiosa, como é que a gente conversa com esse público? E quem está fora e, de repente, também tem interesse, como é que se fala com esse público? E aí eu fui observar essas diferenças de mensagem, porque é diferente você falar com alguém que já está dentro, que já acredita, já conhece, e quem está fora. E mais ainda, o desafio de falar com quem não acredita no que você acredita, mas tem as suas crenças e a gente pode aprender com eles e com elas também. Você tocou num assunto muito interessante que eu falei, inclusive, quero mandar um abraço carinhoso aqui ao Dom Fernando Figueiredo, que inclusive faz parte aqui do CONSUP, Conselho Superior da Rede Vida, e agora o bispo emérito aqui da Diocese de Santo Amaro, um grande amigo meu, está lá junto, morando com o padre Marcelo Rossi, lá no santuário do Terço Bizantino, agora é Santuário Mãe de Deus, ali em Santo Amaro, tem um trabalho muito bom, lida muito bem com a mídia. Eu estava falando com ele que, às vezes, os comunicadores religiosos, eles precisam entender a diferença entre a mídia, porque aqui não é um púlpito, não é, de uma igreja, na verdade, você fala para milhares de pessoas, como estamos falando agora, num programa não religioso, dentro de uma TV que professa a religião católica. Eu queria perguntar para você, então, nesse contexto, principalmente aqui no nosso país, qual que é a forma que as pessoas lidam
né, com essa forma de praticar a religião? Eles têm aceitado de uma maneira boa e têm absorvido esses conteúdos, ou fica tudo muito disperso quando a gente fala em levar estes conceitos para as mídias digitais? Olha, aparentemente está sendo um sucesso. Há várias religiões, várias denominações religiosas, já há um bom tempo, aí há uns bons 50 ou 60 anos, perceberam que se elas querem conversar com um público que assiste televisão, ouve rádio, vai ao cinema e usa rede digital, fazendo aí a cronologia das coisas, elas precisariam entrar nesses meios e também falar essa linguagem. E aí você tocou num ponto muito bom. Falar a linguagem da mídia é diferente de você falar a linguagem do púlpito, é diferente de você falar a linguagem de outros espaços religiosos, porque na mídia a gente tem as características da própria mídia. Então, como você destacou bem, a gente está num programa de televisão. Tem 3, 4 câmeras aqui, tem uma iluminação. A gente precisa levar esses pontos em consideração para conseguir passar aquilo que a gente acha que é importante. Tem uma coisa que eu queria que você falasse sobre a questão da visibilidade, né? Porque também amplia-se a visibilidade. Você tira as paredes do templo e passa a ampliar o seu alcance. Essa visibilidade, essa divulgação, alterou as práticas religiosas das pessoas, na sua opinião? Olha, em alguma medida, não todas, porque aí depende de cada religião, de cada denominação religiosa, qual é a importância que ela dá para a mídia. Então, ao longo desses anos de estudo, eu encontrei igrejas, religiões diversas que falam: nós não queremos mídia, não é nossa praia, nós estamos tranquilos com os nossos fiéis, não é a nossa ideia e estamos felizes assim. Outras denominações não, entendem que estar na mídia é importante, porque para eles, na visão deles, é importantíssima essa visibilidade. Então, tem uma mudança, eu tenho uma variedade de pontos de vista e de comportamentos em relação à mídia. Então, desde uma certa recusa, não queremos, tá ok assim, até outras denominações que vão mergulhar com toda a força no ambiente da mídia e vão se dar muito bem assim. Tá. Eu quero falar um pouquinho também sobre a questão da tradição religiosa. Todas as religiões têm uma certa tradição e como é que fica isso com relação à mídia. Mas, antes eu vou dar um recadinho, mas antes ainda do recadinho, eu quero falar que se você quiser, tem também mais um para presentear os posso falar para você? Se fosse você, eu ligava para todo mundo da sua família e falava assim, liga na Rede Vida e manda uma mensagem para o WhatsApp da Rede Vida, que eu quero ganhar o livro. Ou o CD, né? Tem 3 CDs e tem agora este livro que eu também vou presentear você, tá? Que é o livro do professor Luiz Mauro Sammartino, tá certo? Você tem que colocar a palavra livro se você quiser, então, concorrer ao livro, tá certo? Então, você coloca livro, manda o seu nome e o seu telefone para esse WhatsApp que está aparecendo na tela, 11 95033 6870. O meu está autografado aqui, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí. Vamos falar de tradição? Daqui a pouquinho. Muito bem, continuamos aqui com o professor Luiz Mauro falando sobre mídia, religião e sociedade. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das tradições religiosas. Toda a religião, toda a crença tem as suas tradições. Com o advento da mídia e a participação maior dessas religiões na mídia, muda o contexto da tradição? Esse, Fábio, é o maior desafio de todas as instituições religiosas hoje. Como é que elas vão dar conta de adaptar uma tradição que às vezes é milenar numa linguagem que é tão nova? Dito de outra maneira, como é que a gente coloca a prática religiosa, as questões litúrgicas, as questões doutrinárias, todas essas questões num post de mídia digital? Como é que a gente coloca isso numa divulgação? Esse é o desafio que todas as igrejas que lidam com mídia, não só no Brasil, em outros países também, vêm enfrentando. Então, em alguns casos, você vê que há uma aproximação com a linguagem da própria televisão. Então, às vezes, o divulgador religioso ou o líder religioso, o padre, o pastor, ou qual nome que tenha, ele vai adotar uma linguagem muito próxima de outras pessoas que já têm experiência de mídia. Então, o apresentador da TV laica, o apresentador de um programa. Então, há umas adaptações. Só que o problema é até que ponto se pode chegar nessa adaptação. Esse é o grande desafio que as religiões, todas elas, enfrentam hoje. E no caso, por exemplo, de se utilizar das mídias para se arrebanhar mais fiéis,
A mídia serve para isso também ou não? Olha, a gente ainda não tem uma resposta única que eu posso falar, funciona desse jeito, porque o ser humano, para sorte nossa, é muito complexo. Mas uma coisa que a gente sabe é que isso funciona. Na maior parte dos casos, funciona, porque leva uma mensagem para um público que muitas vezes ou não conhecia, ou, esse é o principal, já estava esperando. Se identifica Se com identifica, queria ouvir, porque a gente sabe que muitas vezes nada é mais importante do que ouvir a mensagem certa na hora certa. Entendi. Então, não é para qualquer pessoa. Não é, por isso que eu te falei, não é que colocou uma mensagem na mídia vai funcionar, mas se chega na pessoa certa, te diria que é quase imbatível. No caso das novas gerações, porque a gente vê aí as redes sociais atraindo, né, jovens para as igrejas. Né? Já existem, por exemplo, grandes divulgações nas redes sociais de eventos religiosos, os próprios artistas ligados aos segmentos gospel, enfim, tem muita atividade nas redes sociais. Você acredita que as mídias sociais hoje são uma realidade que se tem que tratar com mais cuidado ou não? Certamente, porque a questão é você saber falar a linguagem desse público. Então, se eu tenho um público que faz post, trabalha com meme, gosta de uma informação curta, direta, aquela informação da rede social, eu tenho que aprender a falar essa linguagem e aí entra o problema, ou a questão, o desafio de encontrar um espaço nessa linguagem para colocar a mensagem religiosa. Então, nas mídias digitais, nas redes sociais, é isso que a gente está vendo hoje em dia. As igrejas, as denominações religiosas estão falando essa língua justamente para entrar em contato com esse público que, digamos assim, vive nesse ambiente digital. Sabe que eu vi uma reportagem da TV Vaticano e uma pessoa, um repórter, numa das audiências do Papa, perguntou para ele se o Papa estaria pronto para aceitar, por exemplo, a confissão online, não é? Quer dizer, é interessante a pergunta dele. Isso o Papa disse que ainda não conversou a respeito desse assunto, mas que tudo é uma possibilidade, né? As fronteiras acabam caindo quando você trata com a mídia digital. Você vê um crescimento também desse relacionamento mais próximo, por exemplo, as comunidades se ampliariam nesse caso? Certamente, de duas maneiras. Primeiro, com os laços entre os próprios membros da comunidade. Então, sim. A gente tem uma participação muito maior, a gente vê que o pessoal se engaja via WhatsApp, via grupo na rede social, grupo nessa rede, grupo na outra, cria essa proximidade entre quem já está na comunidade. Esse vínculo, vamos dizer assim. Esse vínculo, perfeito. E aí, uma outra coisa, amplia também o conhecimento para quem gosta, tem interesse, mas não conhece. Então, por exemplo, tem um desenho animado na internet, no YouTube, que conta alguns episódios da vida do Papa Francisco, numa linguagem muito adequada para os dias de hoje. É um desenho animado, é leve, é divertido, bacana. Tem um senso de humor e fala o que tem que falar. No caso de testemunhos, eles funcionam nas mídias digitais? Você levar testemunhos de graças alcançadas, esse tipo de ferramenta é viável? Tanto quanto foi na televisão, ou é na televisão ainda, e foi no rádio e em outras mídias. Depende muito de quem está assistindo, do público que nas mídias digitais vai procurar esse tipo de informação. Então, aí a gente tem uma amplitude, uma divulgação muito grande e, encontrando o público certo, vai ter um efeito, ou melhor, vai ter o efeito esperado. Agora, você acredita que, por exemplo, eu fiz essa questão, por exemplo, da distância, porque também eu vi que nos Estados Unidos, onde a gente tem uma situação diferente aqui do Brasil, ela tem nevascas, tem uma nevasca lá, você não sai de casa, não consegue. E há muitos anos isso acontece, desde a década de 70, o pastor, por exemplo, ele faz um culto através de uma rádio local, uma rádio que aqui a gente conhece como rádio comunitária, né? Aquelas rádios que têm um alcance limitado, para a pregação dos cultos naquela região onde a comunidade dele está inserida. Então, o que eu acho interessante é essa ampliação do espaço. Eu queria tratar da questão da música, que a gente vê muito presente nos meios. Ela pode ser considerada também um instrumento de evangelização da mídia? Ele é extremamente midiático? Ela é extremamente midiática porque a música, nesse ponto, a música religiosa, ela vai buscar o caminho da música pop.
Então, é muito interessante a gente observar que, desde lá de trás, então, Lutero, lá na Reforma Protestante, ele usou canções populares da época, com letras religiosas, para levar a mensagem da Reforma Protestante para um público que talvez não fosse se interessar se fosse de outro modo. Hoje em dia, a gente vê um movimento muito parecido na utilização religiosa de recursos da música pop. Então, às vezes, algumas músicas que a letra é religiosa, mas se você não souber qual é a letra, se você não fala português, você fala, isso é MPB, isso é rock, isso é pop, isso é um ritmo até um pouco mais descontraído, ou é um ritmo mais fechadinho, mas você fala, pô, isso aí é música pop, mesmo que você não entenda a letra. E isso, casado com a letra religiosa, atinge um público muito maior. Claro. E tem um potencial aí para encontrar um respaldo, um retorno do próprio público fiel muito maior. Aliás, os padres agora são padres cantores, temos também os shows muito idênticos aos shows seculares, não é isso? Exatamente. A linguagem, né? A linguagem, é justamente essa questão. Porque pensa o seguinte, um público que está acostumado com o show do seu cantor, da sua cantora preferida, quando ele vê uma coisa muito diferente, ele vai falar, puxa, mas não estou gostando, não está legal. Ao contrário, se ele vê algo que é familiar, ele fala, puxa, esse padre está cantando, é um estilo de música que é um estilo gostoso, eu conheço, é um estilo ou mais sertanejo, ou mais pop, ou mais pro rock, cada um na sua pegada, já tem uma identificação. Ele vai falar, puxa, isso aqui é familiar, eu já conheço, eu gosto. E olha que legal, tem uma letra que fala do que eu acredito. Uma coisa que eu queria perguntar na questão do cenário que nós encontramos, então, com essa nova, assim, uma concepção, vamos dizer assim, da mídia na maneira religiosa. Você imagina que isso seja uma solução, vamos dizer assim, ou um caminho, não diria uma solução, mas um caminho para o fim da intolerância religiosa que nós vivemos? Sim, eu acredito nisso. Eu diria que tenho mais esperança do que dados, porque a comunicação, de maneira geral, é a arte do encontro com o outro. E esse outro é sempre diferente de mim. É aí que está a riqueza do encontro. Não tem nada mais chato do que viver cercado de si mesmo. Então, na comunicação, seja ela face a face, como nós estamos agora, seja ela com o pessoal de casa, mediado pela câmera, nós temos a arte do encontro. E esse encontro na diferença pode ser também a diferença religiosa. Então, eu acredito que há uma possibilidade grande e bonita de, conhecendo o outro, eu aprender a respeitar esse outro. Ver que ele não é tão diferente assim de mim. Você tem uma religião, ele tem outra, mas de repente os dois torcem para o mesmo time de futebol, ou os dois têm filho pequeno, como o meu Lucas, que está me assistindo lá em casa, e vocês podem trocar histórias que te aproximam naquilo que nós temos de mais bonito, que é a nossa humanidade. Então, sim, eu tenho esperanças que a gente possa construir isso com a via da comunicação. Olha, se eu fosse ler todos os comentários positivos que a gente está recebendo aqui, eu ficaria mais... há 2, 3 dias aqui, porque nós recebemos um recorde aqui de mensagens. Eu quero mostrar mais uma vez o livro do professor Luiz Mauro Sammartino. Já está em todas as livrarias, professor? Já, esse é um lançamento da editora Paulus lá de 2016 e já está em todas as livrarias, incluindo as livrarias da própria Paulus. Olha aí, está na tela, paulus.com.br. Se você não tem livraria Paulus, né, de repente aí próximo de onde você está, acesse o site que lá tem, né? Certamente tem, paulus.com.br. E o Facebook do professor é Luiz Mauro Sammartino. E eu queria agradecer muito sua presença nessa noite. Foi incrível o nosso papo. Muito obrigado pela presença e pelo carinho conosco e pelo presente. Vou ler com o maior carinho, viu? Muito obrigado. Tá? Obrigado.